Vamos dar início à nossa reunião, cumprimentando os professores online, professora Ângela, cumprimento todo mundo. Bom dia. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui o professor Pedro Puech. Professor Pedro Puech é professor titular da disciplina de cirurgia vascular e do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP, diretor da divisão. E acho que o mais importante não é, Messina? O mais importante é agradecer publicamente a colaboração do professor Pedro conosco no setor de ginecologia endovascular. O professor Pedro ele é professor titular de cirurgia vascular e endovascular do Departamento de Cirurgia. E ele tem nos apoiado muito, em especial o Dr. Marcos Messina, nesse setor que nós consideramos extremamente importante. E eu acho que é o único setor de ginecologia endovascular que eu conheço no Brasil, professor Pedro. Então, agradecê-lo publicamente por todo esse apoio, toda essa colaboração. E o professor Pedro vai nos falar sobre o impacto da cirurgia vascular na saúde da mulher. Professor, fique à vontade. Obrigado. Muito obrigado. Super obrigado pelo convite, Edmundo, Zé Maria. Obrigado, eu adorei esse convite aqui, é uma oportunidade para nós ímpar de falar para os colegas da ginecologia, falar e ouvir, né, para não trocar ideias. O tema é esse aí, né? Já está em tela cheia? Tá, né? E o tema que eu recebi foi esse impacto. É um tema muito, muito amplo, né? Na cirurgia vascular. Como é que eu troco? Tem um passador aqui, tem um mouse. Passador é bom. Se eu não fazer o laser, é o primeiro botãozinho, De você cima. aperta e segura. Tá. Para Para vocês terem uma ideia da amplidão desse tema, esse ano tem três médicas cirurgiãs vasculares organizaram um simpósio chamado, não tem como apagar um pouquinho essa de cima, só essa de cima aqui, porque aí a gente chega, chamado com esse nome aqui, Human Vascular Symposium. O simpósio rolou durante 3 dias. 3 dias ele versava só sobre problemas vasculares nas mulheres. Aí mudou tudo. Aterosclerose em mulher, que é diferente de aterosclerose em homem, em incidência, em prevalência, em evolução, etc. Problemas hormonais. Eu moderei uma mesa sobre menopausa, olha que loucura, imagina, que tinha ginecologistas vasculares, etc. Problemas hormonais, problemas relacionados à trombose venosa, junto com reposição hormonal, com contraceptivo, problemas estéticos das pernas que afligem as mulheres. Então, foram 3 dias de discussão sobre tudo que vocês possam imaginar, inclusive incluindo também a obstetrícia, né? Problema do puerpério, da gravidez do puerpério, os problemas vasculares, de estase venosa, etc. Então, é super amplo, né? A gente poderia abordar alguns desses assuntos, se quiserem, na discussão. Eu vou restringir a minha fala no máximo uns 30 minutos para a gente poder ouvir. Eu quero muito ouvir também os colegas, mas eu decidi restringir um pouco o tema sobre esse aqui, que é o objeto da nossa colaboração, como o Edmundo disse, que tem sido objeto de integração maior entre a ginecologia e a vascular. A síndrome da pressão pélvica é uma doença relativamente nova. A doença não é nova, porque desde que as mulheres ficarem em pé na pré-história, deve ter varizes pélvicas. Mas, como elas não são visíveis, ao contrário das varizes das pernas, a gente não enxerga, só depois que se popularizaram os métodos de diagnóstico por imagem é que elas começaram a aparecer. Esses métodos de diagnóstico por imagem são do século passado, né, da segunda metade do século passado. Mas eles foram sendo aprimorados. Eu me lembro quando eu me formei, mas já faz bastante tempo, ultrassom era uma coisa para ver feto. E assim, não via mais ou menos. A gente, para conseguir saber o sexo, era um pouco difícil, né? Eu me lembro que quando eu tive meu segundo filho, o
o ultrassonografista lá, o falou assim, olha, não deu para ver direito o sexo, mas a gente espera um pouco, vai... Hoje, imagina, você nem se cogita. Se você fazer ultrassom e você não vir qual é o sexo da criança, você é um incompetente. Mas, e a tomografia também foi melhorando, hoje são fatias mais finas. Então, nos últimos 10 anos ou 20, além de esses métodos serem aprimorados, eles foram popularizados. Hoje faz ultrassom para tudo, tomografia para tudo. Então começaram a aparecer essas coisas de congestão pélvica que não existia, não se via antes, não se enxergava. E na hora que começou a aparecer não só nos exames diagnósticos e na medicina, na medicina acadêmica como a nossa, começou a aparecer, pipocar também nas redes sociais. Então hoje você abre rede social, internet, Instagram, está cheio de coisas sobre varizes pélvicas. Trata aqui, vem aqui, vamos tratar aqui, explicação e tal. É um mar de informações hoje na internet sobre varizes pélvicas. Como a doença é nova, entre aspas, né, é de aparecimento relativamente recente e despertou todo esse entusiasmo, a gente teve a ideia de estudar. Dizer, olha, vamos ver o que tem de verdade nisso, o que tem de não verdade, o que tem de importante, o que não é importante, para a gente poder decidir o que é. Ela é frequente? Bom, não se sabe bem. Isso aqui é um estudo inglês. No Reino Unido, o sistema de saúde primário é muito desenvolvido, a atenção primária, e não só desenvolvido do ponto de vista de atender os doentes, mas também do ponto de vista de registro, de saber registrar, e tem tudo anotadinho, etc. Então, eles viram que dor pélvica crônica, que não quer dizer varizes pélvicas, é uma síndrome que abrange várias doenças, lá no Reino Unido é responsável por 38 em cada 1.000 mulheres por ano no atendimento primário, o que é mais ou menos parecido com incidência de asma ou de dor lombar, para a gente ter uma ideia da importância desses sintomas, da presença desses sintomas. Esses mesmos autores ingleses, eles revendo a literatura e fazendo uma meta-análise, eles estimam que 30% seja causada por varizes pélvicas. O que é uma estimativa baseada em alguns estudos de séries publicadas, etc., mas nada comparativo, etc. Então a gente não sabe bem. Mas se for 30%, é um monte de gente, né? E de fato, já este ano, a FIGO publicou o seu diagrama aqui, sobre um artigo extenso sobre dor pélvica crônica. E a gente vê que aparece aqui a coisa vascular dentro das causas de dor pélvica crônica. Insuficiência vascular, congestão pélvica, algumas malformações arteriovenosas e a síndrome de Nutcracker e a síndrome de May-Turner. Eu vou mostrar alguma coisa daqui a pouco sobre elas. Então começa a aparecer que ela está aqui. E assim mesmo, a gente vê que é uma doença meio esquecida e muito controversa entre os médicos. Existe uma grande controvérsia, uma grande variabilidade de opiniões, que vai desde a panaceia, que é achar que todo mundo tem isso e vamos tratar todo mundo, e todas as mulheres estão com varizes pélvicas e todo mundo tem, e acha qualquer veiazinha lá e vamos tratar, até o negacionismo, que é dizer o contrário. Olha, isso não existe, vocês estão inventando, é normal, tá demais, etc. A diferença entre o negacionismo e o esquecimento é que o negacionismo eu sei que existe, mas eu não acredito que seja importante. E o esquecimento eu sei que existe, mas eu não costumo me lembrar de procurar. Eu ignoro a existência dela, porque não é importante para mim, na minha prática. É claro que entre esses extremos existe o meio termo, né? Uma condição clínica que tem a sua incidência, tem o seu valor, tem alguns casos que precisam ser tratados, alguns que não, e só na base da pesquisa e fazendo ciência é que a gente vai descobrir qual é o real papel dessa doença. Uma pesquisa séria, quer dizer, o que tem de efetivo nisso. E porque senão a gente está ou negando para as pacientes que precisam eventualmente de algum tratamento, ou então tratando muita gente que não precisa, e dos dois lados nós vamos estar errados.
O problema é que os sintomas, eu vou mostrar um outro slide daqui a pouco, os slides são mais para eu ir lembrando, porque não estou focado neles. Os principais são esses, e depois esses aqui são menos frequentes. Mas eles são sintomas muito vagos, né? Comuns a várias doenças ginecológicas. Então, dor pélvica crônica não cíclica, dispareunia, dismenorreia, está cheio por aí. Difícil dizer o que é de congestão pélvica, o que não é, o que é de outras causas. E isso embaralha. E quando os sintomas podem ser atribuídos a muitas doenças, a tendência nossa é pensar naquela que a gente vê mais frequente ou pensar naquela que a gente tem na cabeça e não na outra que a gente não está lembrando. A panaceia é classificada expressa por esse tipo de frase, né? Achou uma veia ovariana, emboliza. Achou uma veia ilíaca comprimida, stente nela, né? Encontrou, põe stente, põe mola. Isso está acontecendo muito por aí. Você vê, se abrir a internet, você vê promessas. E tem gente que, aqui no Brasil, tem, e nos Estados Unidos, então, tem gente que acorda de manhã, tem médico que acorda de manhã cedo, 8 horas da manhã, vai até às 7 da noite, colocando stente e mola em veia pélvica para tratar varizes pélvicas. Isso, obviamente, é panaceia. Mas não quer dizer que a gente não deva fazer isso também quando precisa. O negacionismo, às vezes, vem desse fato, de que os sintomas são comuns a muitas outras condições clínicas. Tem algumas dicas. A gente consegue mais ou menos perceber se essa dor crônica é ou não relacionada a varizes pélvicas. Tem alguns indícios. Por exemplo, ela vem no final do dia, quando a pessoa fica muito tempo em pé. E melhora quando deita. De manhã não tem. Aquela coisa que é característica da estase venosa. A mesma filosofia, o mesmo princípio da estase venosa nas pernas, nas varizes. Quanto mais vai ficando em pé, mais vai doendo. A dispareunia é uma dispareunia após o coito, o que diferencia ela de algumas outras doenças em que a dispareunia é durante o coito. Então a gente vai pegando esses itens de anamnese e vai tendo já um indício se aquelas varizes podem ser responsáveis ou não pela dor e pela dispareunia que a paciente tem. Com isso a gente vai tentando separar, mas assim mesmo às vezes se mistura. Eu vou mostrar que a mistura às vezes não é só uma mistura no nosso cérebro, mas a mistura é no ser humano mesmo das doenças. Bom, aí, partindo dessas dúvidas, desse boom que houve na internet, né, a gente resolveu estudar esse assunto, né? Então eu conversei com o Edmundo lá para 2019 e ele disse, vamos montar um grupo para estudar isso aí, né? A interginecologia vascular. E ele recebeu super bem, me apresentou o Marcos Messina, que é um dos meus mais novos amigos de infância, e ele fez... E nós montamos esse grupo. E o grupo está funcionando. Vou montar em 2019. Infelizmente teve a pandemia, 2 anos, que parou tudo. Depois ele voltou a engatinhar de novo. Agora hoje está pujante novamente. Ele é formado pelos ginecologistas. O Marcos capitaneia a parte da ginecologia. Na vascular somos esses aqui. O fato de ter mais vascular do que gineco é uma questão de valoração, quer dizer, 3 vasculares vale por 1 gineco, em média. Então, e tem na ultrassonografia, tem ultrassonografia abdominal, o José Benabu, que é um dos maiores ultrassonografistas que nós temos de vascular aqui no Brasil, e o Ayrton, que tem experiência monstruosa em ultrassonografia transvaginal. Na ressonância e na tomografia tem o Thiago Vieira, daqui do Enrad, e o André Skoromov de Albuquerque, que é do Fleury. Nós fizemos um acordo com o laboratório. O André tem um protocolo de ressonância magnética para veias que injeta gadolínio pelo pé e que ele desenvolveu no Fleury, e nós fizemos um convênio com o Fleury. O Fleury ofereceu 60 casos de graça para os nossos pacientes do SUS, para ele fazer a tese de doutorado dele, que ele já qualificou e vai defender logo sobre ressonância magnética em veias pélvicas. Foi uma colaboração muito interessante
do HC com Fleury. E o Thiago faz isso aqui, principalmente a tomografia e a ressonância também, aqui no HC. Ou seja, uma espécie de um dream team, né? Que tem aqui. O grupo ficou muito legal. Aí, quando a gente montou, o Baracá perguntou, vamos fazer esse ambulatório na vascular ou na gineco? Eu disse, na gineco, lógico. Vamos fazer lá no ambulatório da gineco, porque são pacientes femininas, as doenças associadas, o diagnóstico diferencial com as outras doenças é tudo feito na gineco, todas as outras doenças que influem no processo são ginecológicas, tem que ter ginecologista, lá é o lugar para a gente fazer isso. A gente fez. A ginecologia nos recebeu maravilhosamente bem, né? O pessoal administrativo lá do ambulatório, os funcionários médicos, os colegas, etc., no ambulatório da ginecologia. A gente, toda terça-feira, nós temos essa salinha aqui no fundo, entrando assim à esquerda, onde a gente já vê as pacientes. Está aí a doutora Maiara vendo os pacientes e regularmente, todas as terças-feiras, tem esse ambulatório de congestão pélvica. Um dos sonhos que eu tenho é que um dia os residentes da ginecologia possam, durante a residência, que é 3 anos? 3 anos, passar 15 dias ou 3 semanas, terça-feira, nesse ambulatório, para eles conversarem com essas pacientes, sentirem um pouco do que a gente discute, verem resultados, tomarem contato com essa doença. Nós já vamos conseguir, quem sabe, para o próximo ano, né? Quando for fazer a grade da residência, ter lá uma passagenzinha, pelo menos para o R3, ver o que está acontecendo e ajudar a gente a somar informações e coisas assim. O principal meio diagnóstico para congestão pélvica é o ultrassom, né? O ultrassom ele é altamente preditivo para negatividade. Se você não tem, é porque não tem. Mas é pouco preditivo para positividade, porque tem vários graus de varizes. Tem as pequenas, as grandes, maiores, etc. Então, nem sempre que você enxerga no ultrassom alguma veia dilatada, significa varizes pélvicas importantes. Mas, pelo menos, afasta aquelas que não tem, né? E ele tem, segundo essa autora aqui, que é a doutora, que também da Inglaterra, tem 46% a 94% de sensibilidade, quando comparado à flebografia, que é o padrão ouro para esse diagnóstico, mas ele é muito melhorado a sensibilidade quando o ultrassom é transvaginal e quando usa duplex scan. Então, o ultrassom transvaginal é o principal exame de detecção se tem varizes pélvicas ou não tem. Se tem ou não, se tem, aí se aquilo é causa de alguma coisa e se precisa, é outro assunto, mas pelo menos você separa quem não tem de quem tem, né? Elas são facilmente visíveis no ultrassom transvaginal. O ultrassom transvaginal ele é feito por radiologistas ou por ginecologistas. Veja, eu não sei bem, não tenho essa estatística, mas eu suspeito que hoje tem mais ginecologistas fazendo ultrassom transvaginal do que radiologistas, porque os aparelhos ficaram portáteis e os ginecologistas adquiriram esse skill de fazer. E eles fazem muito bem. Então, ficou muito popular na ginecologia. Agora, o ultrassom é um exame operador dependente. E eu costumo dizer que ele é um exame procurador dependente, porque você vê aquilo que você procura. Diferente da tomografia, quando você mapeia o setor, depois vai lá, você pode ver o que você acha. O ultrassom, na hora de fazer, procurou. Não procurou, não viu. Então, existe, com alguma frequência, ocorre do médico fazer o ultrassom transvaginal e dizer assim, ó, útero, ok. Ovário, ok. Trompa, ok. Aí ele passa do lado de um monte de varizes pélvicas gritando no olho, mas não vê, porque não está ligado naquilo, quer dizer, não faz parte da sua rotina de observação dentro do ultrassom. Então, é preciso a gente introduzir isso na rotina. Isso está sendo, aqui no Sal das Clínicas, que é quase sempre pioneiro em tudo, isso está sendo feito, né? O grupo de ultrassom transvaginal. Como a gente está na gineco, lá no ambulatório, a gente leva as pacientes para eles fazerem, o Ayrton, o Ricardo, e eles fazem ultrassom, e a gente já pergunta, tem varizes? Olha aí, vê se tem varizes. E então eles já estão se acostumando a olhar essas varizes pélvicas. Mas ainda tem o problema. Eles dizem, olha, eu vi, ontem aconteceu um caso, eu levei lá no ambulatório e o Ricardo disse, olha, tem veia sim, Pedro. Mas eu não sei dizer
se essas veias são muitas, são poucas, são grandes, são pequenas, porque a gente não é hábito nosso olhar. Nós também não sabemos. Nós fomos ver na literatura se tem alguma referência de classificação, né? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, das que vem para tudo quanto é doença, né? E não tem. Então nós vamos ter que criar isso. Mas e por que não criar? Nós somos uma universidade, nós temos que criar essas coisas. Então, o simples fato de o ultrassonografista transvaginal começar a procurar e enxergar, aos poucos ele vai se acostumando a ver se essa é muita, se essa é pouca, se é comparado com a outra, e a gente pode chegar a uma classificação que diga, olha, tem muita variz, pouca, e isso depois tentar correlacionar com a clínica. Tem um trabalho enorme para ser feito aí, que está sendo feito aqui na HC. A gente vai chegar lá se Deus quiser. Isso é muito legal. Agora, ultrassom, ele diz, tem variz ou não tem variz, o transvaginal. O ultrassom transabdominal, que é feito também pelo Joseph, ele vai na terça-feira na ginecologia. O Joseph é um ultrassonografista da vascular. Ele originalmente era cirurgião vascular de formação, mas há 30 anos ele só faz ultrassom. Mas ele vai também conosco na terça-feira lá no ambulatório da gineco e usa o aparelho do pessoal lá que tem ultrassom, que são ótimos lá, e faz também a ultrassonografia transabdominal. Essa dá para ver compressão de ilíaca, dá para ver refluxo de veia ovariana, não vê as varizes pélvicas propriamente, porque na pelve o ultrassom transabdominal tem uma dificuldade que é o ar, né? Principalmente se a pessoa ficar em pé, mas mesmo deitada, tem todo aquele ar no seco, no colo, no reto, etc. Mas dá para ver bem a parte que diz respeito às veias abdominais maiores e com isso complementa o diagnóstico. Mas o ultrassom não dá detalhes anatômicos mais precisos sobre a origem das veias varicosas. Por que tem varizes? Da onde que vem essas varizes? Ele só diz tem ou não tem. Para isso tem os outros exames que são a ressonância. Elas podem ter origem ou uma insuficiência simples da veia ovariana ou da ilíaca interna, uma simples incompetência. Ela dilata com o passar do tempo, fica incompetente, assim como a veia safena fica incompetente e a pessoa faz varizes porque ficou com a safena incompetente. A veia ovariana também pode fazer isso. Ela se dilata e começa a dar refluxo. E a ilíaca interna também. Ou pode ser também a síndrome de May-Turner, que, como vocês lembram, é a compressão da veia ilíaca esquerda na passagem contra a artéria ilíaca direita, que dá refluxo pelas veias hipogástricas, ou a síndrome de Nutcracker, ou do quebra-nozes, que é a compressão da veia renal esquerda na artéria mesentérica superior e a aorta, dando uma estase venosa aqui para o rim esquerdo, que acaba refluindo para a veia ovariana e fazendo as varizes pélvicas. Aqui a gente vê, por exemplo, uma tomografia, o calibre dessa veia ovariana é maior do que a artéria ilíaca da pessoa, né? Então, obviamente, está aqui, e aqui tem as varizes. Dá para ver na tomografia uma imagem bem boa de que essa veia ovariana está dilatada e que tem alguma coisa aí. Correlacionando isso com sintoma, com quadro clínico, excluindo outras doenças, etc., dá para imaginar que essa paciente precisa desse tratamento. A ressonância magnética, engraçado, não apareceu o... Deixa eu ver se ela rola aqui sozinha. Não. Tinha um embaixo quando a gente passou a primeira vez. Ah, tá aqui, ó. Aqui, não, esse para correr aqui. A ressonância, além de mostrar a parte anatômica, ela dá um aspecto funcional, né? Eu vou passar, vocês vão ver essa ressonância do André Solovov de Albuquerque. Vocês vão ver a veia ovariana refluindo, né? Não, passa de novo o vídeo. A veia ovariana refluindo, ó. Ela vem, dá para ver que o fluxo dela está invertido. Vem assim e vai formar aqui as varizes aqui embaixo. Aí a gente já tem uma indicação do que está acontecendo, além do que a tomografia e a ressonância, ver se tem compressão da ilíaca, se tem compressão da veia renal, etc. A flebografia, pode passar, é o padrão ouro, né? Também aqui a gente vê a veia ovariana refluindo, aqui um monte de varizes. Dá para ver, ela vai engrossando até chegando aqui mais grossa. Próximo. E uma outra flebografia também, ó, outra descendente, que é anômalo, porque ela deveria ir para cima, né? E aqui enchendo as varizes. Então, esses exames permitem a gente estudar melhor
o que está causando essas varizes, de onde elas vêm, para poder programar um tratamento para essas pacientes. Pode acender se quiser. Os tratamentos são geralmente minimamente invasivos, são feitos por catéter, embolização da veia ovariana, para fechar, com molas. Quando é caso de síndrome de May-Turner-Stent, síndrome de Nutcracker também. Isso é um fator facilitante, porque são tratamentos relativamente simples. Você faz por catéter, punção da veia femoral, a paciente vai embora no mesmo dia, muitas vezes, a maior parte das vezes faz com anestesia local, vai embora no mesmo dia, é um fator facilitador, mas também é um fator facilitador da panaceia, né? Como é muito simples, e você tem um monte, principalmente radiologistas, no mundo, que dizem, bom, já que é tão simples, vamos fazer em todo mundo, né? Então, quando a cirurgia é muito complicada, as pessoas ficam com medo das complicações e das coisas. Quando é muito simples e complica pouco, o índice de complicação é muito baixo nisso aí, estimula também esses tratamentos serem feitos, às vezes, sem necessidade e com indicação relativamente baixa, né? Mas é legal, a gente faz aqui, desde que foi instaurado esse grupo, já tem mais de início, quantos? 100, mais de 100? Quase 100 pacientes tratadas, o que não é muito, hein? Em 6 anos, sendo 2 de pandemia, em 4 anos, 100 pacientes tratadas, não é muito não, é uma coisa bem criteriosa, selecionada para ver, né? Tem grupo por aí que trata 100 pacientes em um mês. Bom, a derivação gonodelíaca é um processo cirúrgico bem raro da gente fazer, faz uma incisão pequena no flanco extraperitoneal, em que deriva, para Nutcracker, em que deriva a veia gonadal para a veia ilíaca. Então, visa, como tem uma estenose da renal aqui na passagem da baixa ventrícula superior, visa drenar o rim através da própria veia gonadal, mas sem gerar varizes pélvicas, fazendo com que o fluxo seja desviado para cá. Isso a gente tem uma meia dúzia de casos aí, é uma cirurgia que resolve muita coisa. Bom, então, o objetivo dessa colaboração entre a cirurgia vascular e a ginecologia era justamente esse, né? Procurar a verdade sobre esse assunto. Não ficar isento a exagero de um lado ou de outro, mas tentar ver o que é verdade. E é difícil, porque demora anos para você descobrir isso. Tem que fazer muitas e muitas pesquisas. Mas a gente foi fazendo, afinal de contas, como a gente, o Edmundo e eu, e Zé Maria, sempre falamos, nós somos uma universidade, senão não vamos procurar esse negócio. Quem que vai procurar, né? Senão não vamos estabelecer os limites e as verdades sobre isso. Onde que vai achar? Só aqui não. Aqui ou em outras universidades, obviamente. Então, a gente começou, por exemplo, qual é a veia ovariana dilatada? É quanto, né? A gente não sabe bem. Mas um dos nossos pós-graduandos, que é o Felipe Ribeiro, ele fez um trabalho muito interessante. Ele mediu o calibre da veia ovariana em 295 tomografia contrastada de gente sadia, que não tem nenhuma queixa de nenhuma doença em tratamento. Eu disse, Pedro, onde é que faz tomografia? Quem faz tomografia contrastada para gente sadia, né? Vocês falam, não, a gente não pede, não. Mas tem quem faça. E quem faça, quem é? O grupo de transplante de rim. O doador de rim, que é um sujeito por definição sadio, porque senão ele não estaria doando o rim, ele tem que fazer uma tomografia contrastada para poder ver as artérias, as veias. Então, como a gente tem esse sistema do iSight, essa tomografia ficou armazenada no servidor aqui no hospital, e você pode levantar todas essas tomografias de 290 doadores de rim e medir a veia ovariana. Olha que interessante. Aqui no segmento proximal da veia ovariana, em cima, e aqui no segmento médio. De veia ovariana menor que de 3 a 5 milímetros de diâmetro, metade das pessoas quase tem. Então não significa grande coisa. De 5 a 7, um quinto, um pouco mais que um quinto. Bom, já é melhor. Se a sua paciente tem mais que 7 milímetros de veia ovariana, no terço médio, ela corresponde a menos de 10% da população geral. Então, isso sugere que ela está numa faixa da curva
uma faixa que pode significar alguma coisa. Se ela tiver sintomas, se tiver quadro clínico, se tiver outras coisas, se tiver varizes, se tiver coisa, talvez essa veia ovariana não seja normal desse tamanho. Então, a gente já começa a ter uma ideia de o que é normal, o que não é normal. Esses estudos são difíceis e bem lentos, mas a gente vai enxergando as coisas. Outra coisa, nós vamos medindo resultados reais, porque você tem muito na literatura, muitas séries de tratamento, embolização de ovariana, May Turner, etc., que o resultado é assim, 6 meses, grupo de 20 pacientes, em 6 meses melhoraram o sintoma, sucesso técnico, sucesso clínico, etc., mas o resultado real é diferente. Então, o Dr. Vinícius Bertozzi, que está ali, ele está fazendo esse trabalho que 50 pacientes tratados de síndrome de May Turner para varizes pélvicas, para tratamento de varizes pélvicas, em que ele faz um segmento mínimo de 2 anos. Quer dizer, nós só nos interessamos porque ele segue durante 2 anos, mas com mínimo de 2 anos. E não só a melhora da dor, mas questionários detalhados de qualidade de vida, para saber se a vida dessas pacientes melhorou ou piorou, faz a qualidade de vida antes, depois, como é que é? 6 meses, 1 ano, é isso? 6 meses, 1 ano, 2 anos, para ver se ele está finalizando o levantamento dos dados, a gente não tem os dados completos ainda, mas a primeira inspeção, né, da estatística, eu era orientador dele, agora passei para o Zerati, mas diz que a maioria das pacientes melhora a dor, a qualidade de vida, e essa melhora persiste por mais de 2 anos, na maioria das pacientes. Um pequeno grupo tem uma melhora e depois de 2 anos piora de novo. Ao longo dos 2 anos piora de novo. O que, infelizmente, é característico das doenças venosas, mesmo das varizes nas pernas. Às vezes você faz e o organismo acha outros caminhos, às vezes acham outros caminhos e acaba refazendo, recidivando varizes. E uma pequena percentagem de pacientes que simplesmente não melhora nada depois do tratamento, nem imediatamente. O que sugere que a gente ou não tratou completo ou, eventualmente, que a gente errou no diagnóstico, né? Talvez não fosse as varizes a causa da dor dela. Nós estamos procurando essas verdades para poder cada vez aprimorar mais o diagnóstico e o tratamento. Mas a maioria das pacientes, realmente elas melhoram, né? E mantém essa melhora durante um tempo grande, né? Com melhora da qualidade de vida. Então, é um tratamento que vale a pena ser feito, desde que bem indicado, nos casos certos, e que merece atenção. Aí tem o problema das outras causas de dor pélvica crônica. Tem um ambulatório de dor pélvica crônica na Gineco, tem um ambulatório de endometriose, tem esse nosso de congestão pélvica, de endovascular, que chama. E aí começa, porque se mistura com outras causas de dor pélvica crônica. E a gente está tentando evoluir com os colegas para não encarar essas causas de dor pélvica crônica como coisas separadas. Ou você tem isso, ou você tem isso, ou você tem isso. As outras causas são, vocês me ajudam se eu precisar, endometriose, processos inflamatórios crônicos, aderência, enfim, essas coisas. Porque uma coisa influencia na outra. Todo mundo sabe que qualquer processo inflamatório em qualquer lugar do corpo, se você tiver congestão, piora o sintoma. E piora o processo. Né? Qualquer pessoa que já teve um resfriado sabe disso. Você toma um descongestionante. Então, as doenças podem estar somadas, quer dizer, os sintomas pode ser decorrente de outras coisas e piorado pela congestão na paciente. Que significa que tem que tratar, às vezes, as duas coisas. Então, isso complica muito mais o raciocínio. Começa a ficar mais complicado. Enquanto a gente separa tudo em segmentos, em pedacinhos, fica mais fácil. Quando a gente imagina que elas possam estar interagindo umas sobre as outras, fica mais difícil. Mas o difícil nós estamos aí para fazer. Né? A doutora Mira Zlotnik, que está aí também, ela fez uma pesquisa, pegou 60 pacientes com varizes pélvicas documentadas por ultrassom do nosso ambulatório.
A gente tem varizes pélvicas documentadas com ultrassom, com ressonância, varizes pélvicas com sintomas, 60, né? E a gente pediu para rever as ressonâncias magnéticas procurando endometriose. E 61% dessas pacientes que entraram aqui com varizes pélvicas, procurando na ressonância, tinham focos de endometriose. Bom, é mais do que a incidência de endometriose na população geral. Então, sugere uma associação. Que a gente, humildemente, não sabe bem o que significa. Primeiro, nós não conseguimos ter um grupo controle desse. Tem como acender um pouco? Tem como acender um pouco a luz? Né? Conseguimos ter um grupo, precisaria ver as pacientes que não têm varizes pélvicas, quantas delas têm na ressonância focos de endometriose, para ver se não é comparável, se o colega que viu a ressonância não procurou demais, não olhou com lupa, etc. Isso a gente está tentando fazer. Mas as pacientes que não têm varizes pélvicas nós não temos, porque para nós só vem aquelas que têm no ambulatório. É preciso justamente que os ginecologistas se habituem a ver varizes pélvicas no ultrassom para poder saber aquelas que não têm. E entre aquelas que não têm, você não vai fazer ressonância nelas para fazer essa pesquisa, porque é invasivo, tem que tomar contraste. Mas algumas vão fazer ressonância por outros motivos. Entendeu? Então, colecionando ao longo do tempo, a gente consegue outras 60 pacientes que não tenham varizes pélvicas para ver se essa associação é verdadeira e se existe ou não uma associação. Obviamente que não quer dizer causa e efeito. Né? A associação não é causa e efeito. São doenças diferentes. Mas a gente fica pensando, será que a congestão pélvica não aumenta os sintomas gerados pela endometriose? Será que a congestão não aumenta, não piora a evolução da endometriose, que também tem um processo inflamatório? Agora tem o Dr. Walter Campos, está interessado em, quando fizer essas embolizações de ovariana, enfiar o catéter lá na veia ovariana, que é facílimo, e colher citoquinas, esses marcadores inflamatórios, para ver qual é o nível de inflamação que isso está causando lá. Será que, se tiver uma congestão importante, se você tratar a congestão, será que fica mais fácil você tratar a endometriose da paciente? Pergunta, você sabe? Não sei. Mas nós temos que descobrir. E só vamos descobrir tentando, né? Fazendo, estudando, separando os grupos, fazendo, conversando, etc. E nessa integração entre as especialidades. É muito legal. Concluindo, estou com 40 minutos. Primeiro, o diagnóstico da síndrome exige uma abordagem multidisciplinar. Vocês viram, tem ginecologista, vascular, ultrassonografista, radiologista de tomografia e ressonância. Se você pegar só uma especialidade, não vai funcionar, porque não vai enxergar o lado do outro. Então, você tem a impressão que tudo, aquela história, como dizem, para quem tem um martelo na mão, tudo parece prego. Né? Então, quando você tem só o seu lado, tudo que você vê parece aquele negócio seu. Né? E essa coisa multidisciplinar ela faz com que a gente ouça os colegas e também eles interfiram. Isso aí acho que não é outra coisa. A gente está conclamando, né? Nós estamos conclamando. Eu estou conclamando, eu estava antes, quando fundamos o grupo. Agora eu estou implorando para os colegas todos da ginecologia ajudarem nesse raciocínio, ajudarem a achar essas pacientes e ajudarem a participar com a gente no raciocínio clínico dessas pacientes, desses casos, para ver se nós chegamos todos a um consenso científico que seja correto, nem ignorando a síndrome e nem também fazendo dela uma coisa universal para todo mundo. Porque a síndrome de congestão pélvica, ela existe. Isso não é que o Figo colocou lá como quadradinho ali na coisa à toa, é porque ela existe. Ela existe, acomete pacientes jovens, causa grande desconforto. No ambulatório a gente vê o grau de desconforto e de dor nessas pacientes é enorme, grande desconforto, e não tem como ignorar, porque realmente é um desconforto horrível. São pacientes jovens. Do ponto de vista, eu fiz uma palestra sobre isso na Associação Brasileira de Sexualidade Humana, cada uma que me apronta. E lá tem ginecologistas, tem muitos sexólogos, psicólogos, urologistas, ginecologistas do Rio de Janeiro, até clássicos, conhecidos,
que disseram para mim assim, eu nunca tinha prestado atenção nisso aí, mas é um aspecto importante para a qualidade de vida, porque não só dá dispareunia, como da dor pélvica crônica. A dor pélvica crônica é no final do dia. Depois de um dia de trabalho vai piorando. Ou seja, na hora que a mulher chega em casa, ou que o marido chega em casa do trabalho, ou a mulher, que é justamente a hora de confraternizar, é a hora de confraternizar, é a hora que está doendo. E a dispareunia, embora seja pós-coito, ela acaba dando um certo medo. Então é desastroso para essas mulheres esse tipo de sintoma. Isso aqui é óbvio, né? Isso é óbvio. É o que a gente está fazendo, né? Nós temos esperança que as gerações mais novas, se os residentes começarem a tomar contato, etc., comece a despertar para o assunto e ver o simples fato de ter uma reunião aqui da ginecologia e um pobre cirurgião vascular estar convidado para falar, já é excepcional, né, no mundo. Porque a gente está trocando ideia, vendo o que a gente acerta, trocando experiências, etc. Então, acho que esse é o caminho mesmo. Nós estamos assim, né? Vamos nos misturando aí, tentando trocar ideias, e precisamos fazer muita ainda pesquisa para achar isso, e eu convido todos para participarem disso lá no ambulatório, fica terça-feira de manhã, a gente pode trocar ideia. O ambulatório é muito legal, porque a gente fica no corredor ali, conversando sobre os casos, etc. Eu quero muito ouvir. Obrigado, eu quero muito ouvir os colegas. Obrigado, professor Pedro, pela apresentação bastante completa, enfocando um tópico importante, que é a síndrome da congestão pélvica. E antes de abrir a palavra, eu vou pedir para que o Marcos Messina faça uma consideração sobre o setor de ginecologia endovascular e a colaboração com a Vascular Messina, por favor. Professor Pedro e professor Baracá, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a palavra mais importante da aula que o senhor falou várias vezes, professor Pedro, é a palavra multidisciplinar, e foi bem apresentado isso, né? Agradecer ao professor Pedro pelo apoio, tudo que a cirurgia vascular tem feito, pelo seu apoio particular também. E é isso, professor Baracá e professor Pedro. Quando o ginecologista examina uma paciente, ele tem que olhar para a perna do paciente, eu falo, né? Pô, o ginecologista não olha para a perna, né? E vice-versa, quando o vascular vai fazer uma anamnese, tem que perguntar sobre relação sexual e dor à relação sexual, né? Porque a paciente, ela está eu sinto a paciente meio perdida entre a ginecologia e a vascular, e a gente realmente só vai vencer essa batalha se unir às especialidades, que é o que está sendo feito. Outra pessoa importante no nosso grupo também foi a psicóloga, né? A parte da psicologia, a gente também teve um apoio muito grande, a psicóloga da vascular. Débora. A Débora Yumi, isso. E é isso, professor. A equipe multidisciplinar foi criada em 2018, como o professor Pedro falou, tivemos 2 anos de pandemia, e 100 casos, professor Pedro, conduzidos do jeito que estão sendo conduzidos, é uma casuística fantástica, e são atualmente são 2 pós-graduandos, né, inscritos na pós-graduação. O Vinícius já está inscrito também? O Vinícius está. São Maiara está se inscrevendo. 4. E a Mira. 4. E o Andrei, 4. 4 pós-graduandos, vários trabalhos científicos que já saíram e estão em produção. Então, é um sucesso, professor. Muito obrigado. E agradecer ao professor Poeste pela oportunidade de trabalhar com esse tema, que eu venho tentando aí trabalhar há muito tempo. E agora, finalmente, professor, com o seu apoio, as coisas estão evoluindo muito bem. Muito obrigado. Muito bom. Nilo Bosini. Espera o microfone, por favor. Pode falar. Parabéns, né, Pedro? Nós nos conhecemos há longos anos, mas aqui, como pertencemos à velha guarda, na época do professor Medina em Salvatore, teve isso, o professor Galucci e meu pai trabalharam muito na cirurgia de Couto e Castanho, que fazia a obliteração das veias, né?
E eram casos assim. Uma das coisas que você disse aí, do ponto de vista sexual da paciente, era uma coisa que era investido muito das mulheres que tinham mais atividade sexual, menos relacionamento familiar. As coisas não mudaram, é igualzinho a pura verdade, né? Então, isso é uma luta que existe, não é de hoje que está havendo, claro, mas já vem de longa data toda essa situação. E realmente são poucos os casos que acabam sendo beneficiados com isso, porque, inclusive, o que vocês têm hoje, parabéns em ter uma psicóloga no meio de tudo isso, porque colabora, são pessoas que têm, às vezes, um pensamento meio complicado de cabeça, não é? Então, só para dizer que do passado existia já isso, mas nunca foi uma coisa que chegou a um termo final, né? Assim, descobrimos a pedra de tudo isso. Como eu disse, o que mudou foi o exame diagnóstico hoje é muito mais apurado, né? E as técnicas de tratamento são muito menos invasivas. Então, hoje dá para fazer sem abrir a doente inteira. E com isso a gente não só pode correr o risco da panaceia, mas por outro lado a gente pode tratar mais gente com mais facilidade e descobrir melhor as coisas. Né? Professor Jesus. Pedro, prazer tê-lo aqui. Eu fiquei impressionado com aquele slide que mostrou o refluxo, né, pela veia ovariana, né, uma imagem visível. Eu tinha a ideia de que essa congestão era uma coisa mais de mulheres idosas. Você mostrou aqui que mulheres jovens têm isso. Porque se fosse só em mulheres idosas, onde o ovário já não tem mais função, talvez nós pudéssemos propor uma retirada cirúrgica, ou seja, uma alfarectomia mesmo, com interrupção desse fluxo. Eu não sei, estou pensando já em tratamento, mas você me trouxe um dado que me surpreendeu, que a quantidade desses sintomas em mulheres muito jovens e desses achados. O Vinícius é o nosso levantador de dados lá, é o que, Vinícius? 30, 40 anos? A maior parte dos pacientes são jovens, né? Está entre 20 e poucos anos. Dá o microfone para o Vinícius, por favor. É que nós temos colegas online. Não, desculpa. É isso mesmo. A maior parte dos nossos pacientes, elas não entraram na menopausa ainda. Então, as pacientes estão em idade fértil, literalmente, assim, isso é a grande maioria. A minoria da minoria está na menopausa. Isso interfere muito na qualidade de vida, né, de mulheres. Aí o pessoal jovens. chega para mim, outro dia chegaram para mim, os colegas lá do grupo, e sabendo que eu gosto de ciência, de pesquisa, Pedro, seguinte, será que não tem influência sobre a fertilidade? Eu disse, cara, isso aí é complicado, né? De repente pode até ter, não sei, Sim. mas varicocele tem. De repente pode até ter. Agora, isso é complicado, porque a infertilidade também tem várias causas, e para estudar a infertilidade, ou fertilidade, tem que esperar muitos anos, porque senão a gente não vai sair da cirurgia e engravidar no dia seguinte. Então tem que comparar com coisa. É bem difícil estudar isso, mas difícil, mas não é impossível, né? Se a gente fizer uma coisa para o Doutor Vinícius quer complementar? Talvez ao longo de 5, 6 anos a gente consiga ter alguma resposta científica sobre uma possível influência ou não das varizes pélvicas na fertilidade. Não, professor, é que dentro da nossa casuística, assim, e também da literatura, essas pacientes, outro dado, elas são multíparas. Então, assim, não sei se já é um dado para... Porque a gravidez parece que ela também piora, né, as varizes pélvicas. Sim. Parece não, isso a literatura já vem mostrando. Pode Então, assim, contribuir para a formação. Contribui para a inclusive, formação, né? assim como varizes. Muito bom. Antes do Sérgio falar, quando conversando com o Pedro, telefonei para o Sérgio depois, porque tinha alguma evidência de que as mulheres com endometriose também tinham focos de endometriose, como ele mostrou. Aí eu conversei com o Sérgio, com o Pedro e a Miriam também, da gente poder fazer um estudo das mulheres com endometriose, a procura nas ressonâncias, se tinha ou não varizes também. E ontem eu recebi o projeto da Mira, projeto de tese dela, uma proposta para tese de mestrado nesse partido. Muito legal, antes do Sérgio falar, muito legal, porque eu esqueci de falar.
né? Eu falei do trabalho da Mira, que ela pegou pacientes com varizes pélvicas e fomos procurar focos de endometriose na ressonância. E Isso. agora ela tem um projeto na Capipesc, fazer o contrário, pegar doentes com endometriose diagnosticada, muitas com indicação cirúrgica, acho que ela vai pegar na fila de endometriose, tem uma fila para operar, quer dizer, se está na fila para operar é porque tem endometriose importante, senão ninguém ia indicar. E oferecer para esses pacientes um ultrassom transvaginal, convidá-las para um ultrassom transvaginal para ver quantas das endometrioses têm varizes pélvicas. Aí nós vamos começando a nos aproximar, de enxergar um pouco melhor essa relação entre as Tentar coisas. ver Eu as quero associações. Sérgio, por favor. Obrigado, viu, professor. Esse número de 60% de mulheres com varizes pélvicas terem endometriose é um número que bate com a literatura, porque as mulheres que têm dor pélvica, jovens, idade reprodutiva, metade tem endometriose. Isso. Então esse número bate. Ao contrário, e aí eu realmente já conversei com a Mira, com o Marcos, nos laudos de endometriose não é frequente aparecer a informação de ter varizes, mas talvez pelo que o senhor falou ali, talvez eles não prestem muita atenção nisso. Eles prestem atenção na endometriose, que é difícil de diagnosticar, tem que ser pessoas experientes, poucas sabem ver endometriose. Então, esse trabalho contrário faz bastante sentido. Mas, como o senhor mostrou, o diagnóstico de dor pélvica crônica tem um monte de diagnósticos diferenciais. Uns 100, Inclusive, talvez, ali. os não ginecológicos. Não né? ginecológicos. Sim. Então, uma coisa que é muito frequente, por exemplo, é dor miofascial. Isso. É distúrbio de musculatura de assoalho pélvico. É uma coisa que, quando a gente se toca que existe, e aí vai examinar o paciente, percebe que é muito frequente ter distúrbio de assoalho pélvico. Então, é por isso que dentro dessa valorização da síndrome de congestão pélvica, a gente tem que olhar para essas coisas frequentes, endometriose, adenomiose e distúrbio de assoalho pélvico, porque ali vai estar o grosso dos diagnósticos. E o seu grande amigo, Dr. Nelson Volosker, ele se incomoda, o senhor sabe disso, com essas cirurgias de stent, para tratamento, porque justamente por a gente não conhecer direito o valor, né, disso tudo, não é um procedimento banal. Né, um tratamento endovascular para isso não é um procedimento banal. E aí eu queria te perguntar, tem alguma coisa clínica que a gente possa fazer para tentar ajudar essas pacientes se a gente achar que tem algum distúrbio de congestão pélvica sem ir para um tratamento cirúrgico? Porque na endometriose tem um monte de tratamentos clínicos. O professor Nilson, o professor Baracá são defensores, né, importantes do tratamento clínico da endometriose para não ir para a cirurgia. E na síndrome de congestão pélvica? A gente não tem. Os tratamentos clínicos são sintomáticos, basicamente, aliviam um pouco os sintomas, mas não conseguem. Assim como nas varizes de membros inferiores, é um processo físico, né? Uma dilatação, uma estase venosa, hemodinâmico. Dificilmente você consegue reverter sem eliminar as causas físicas. Agora, esse negócio do assoalho pélvico, de outras causas, é muito importante, realmente. Agora, a gente acredita que com uma anamnese muito bem feitinha, sobre essa dor, a gente consegue separar um pouco o que é congestão pélvica do que é assoalho pélvico, do que é endometriose, do que é coisa. Separar um pouco, quer dizer, pode passar despercebido uma doente de um lado para o outro, mas a rigor em grupos maiores, a gente consegue mais ou menos dizer que tende mais a ser a congestão pélvica. Ela é mais frequente à noite, a fim da tarde, ela é aquela coisa em peso, quando a paciente está no fim de semana, às vezes está fica deitada, mas na rede não tem, e assim por diante. Enquanto que o assoalho pélvico deve ter outras características que eu imagino que tenha a ver com posição, com movimento, etc. Então, tudo isso aí dá para dar uma diferenciada. E tem que avaliar cada caso. Por exemplo, o assoalho pélvico tem tratamento clínico, né? Tem fisioterapia. Então, pode tratar primeiro. Se não estiver ajudando, melhora muito. Se não estiver melhorando, talvez a congestão esteja fazendo um papel aí. E talvez as duas coisas possam ser feitas num segundo tempo juntas. Tratar a congestão pélvica e continuar o tratamento físico para ver se melhora. É um processo mesmo de combater a dor pélvica crônica nessas pacientes. Sem focar só numa coisa,
mas também sem excluir uma coisa Sim. do raciocínio. Né? Alcione. Professor Pedro, muito boa a sua apresentação. E eu tenho um caso em relação à idade, uma menina de 15, 16 anos, com a síndrome de Cocker, a síndrome de Meitana, que eu costumei chamar Cocker. Eu conduzi esse caso com o professor Walter Campos. A minha necessidade, eu sempre recorro a ele. E essa menina, a única queixa dela, ela é de Macapá, ela foi encaminhada aqui para o nosso setor pela idade, e ela tinha uma hipertrofia muito acentuada do pequeno lábio esquerdo. Única queixa dela. Era uma hipertrofia muito grande. E foi encaminhada para mim, e o diagnóstico, na hora que olha, era varizes, muitas varizes. A hipertrofia do pequeno lábio dela é por varizes extensas. Então, eu recorri ao Walter, nós conduzimos o caso, ele fez uma embolização, e depois nós fomos operar junto para fazer a redução, a simetrização do pequeno lábio. Essa menina foi para Macapá, não voltou mais, porque lá depois casou, já teve 2 filhos. E a única queixa dela ainda atual é só estética, que ela gostaria de melhorar o pequeno lábio dela. 15 anos de idade. A gente não teve tempo de abordar todos os aspectos, mas assim, quando tem varizes nas pernas, primeiro na perna esquerda, e varizes nos lábios, né, no períneo, tal, aí sugere mais a presença para procurar varizes pélvicas. Mas isso também não quer dizer que as varizes pélvicas sejam a causa da dor. Né? Continua o mesmo problema de interpretação dos resultados. Então, é importante também, o Marcos tem razão, o ginecologista tem que olhar se não tem varizes vulvares, varizes na coxa, glúteas aqui, né, mais altas, que não são comuns na síndrome varicose dos membros inferiores. E procurar, e achar essas coisas mesmo que você falou aqui, é fundamental de tratar. Na época ele fez a venografia, fez o diagnóstico da síndrome de Meitner, né? E fez o tratamento com stent, a embolização, não me lembro bem o que ele fez na época. Melhorou bem o aspecto, até que nós resolvemos intervir no pequeno lábio. Que legal. Aí. Só para acrescentar, o Nelson Volosco, nós discutimos sempre isso, né? O Nelson, ele é emocionado, né? Ele se revolta contra a panaceia, ele se revolta contra o abuso das pessoas na internet e no Instagram fazendo... Ele não é contra o tratamento dessa síndrome de colinas locais, até porque ele mesmo faz também. Pedro Monteleone, por favor. Obrigado, professor. Eu sou do Centro de Produção Humana e o Zerati e o Marco me procuraram para falar em relação a essa questão. E eu, conversando com o Zerati, falei, Zerati, eu não vejo... E a gente usa muito Doppler no nosso ultrassom, porque a gente vai ver corpo lúteo, então a gente usa bastante Doppler. Eu não vejo muita varize pélvica, mas o senhor falando da questão da endometriose, eu noto uma relação não frequente, mas de diminuição de reserva folicular ovariana em mulheres que têm endometriose sem cirurgia prévia, que têm dificuldade de gravidez. Como o Vinícius falou, é muito mais frequente na mulher multípara mesmo, mas não significa que isso não pode ser uma causa também que esteja diminuindo a reserva folicular dessas mulheres com endometriose grave, e que isso seja uma afecção ao longo do tempo que pode trazer esse distúrbio de dificuldade. Porque quando a gente vai fazer uma fertilização in vitro, a resposta à estimulação da ovulação é uma coisa importante para a gente, principalmente nas mulheres que têm endometriose. Então, quando a gente tem uma diminuição da reserva ovariana, que você tem uma diminuição do número de folículos na população jovem, isso tem um impacto no nosso tratamento. Então, eventualmente, e é o que o senhor falou, né, a gente tem que conversar para ir juntando os vários extremos, porque pode não ser uma coisa frequente, mas pode ser um diagnóstico que pode trazer algum impacto para a população significativa que tenha esse contexto. Então, justificando o que o Sérgio falou e o que o Vinícius falou, eu acho que pode existir um grupo de pacientes, sim, que tenha uma concentração de varizes pélvicas significativa que possa diminuir a reserva folicular ovariana delas ao longo do tempo. Isso é uma coisa que eu achei bastante interessante que o senhor comentou, e juntando essas pontas, talvez a gente tenha algum lugar. Olha que legal, porque o Vinícius falou comigo. O Vinícius é um cirurgião vascular, livre docente de cirurgia vascular. Ele falou comigo, o Vinícius, não, desculpe, o Zerati. O Zerati falou comigo,
o negócio da esterilidade, eu falei, olha, tem que falar com o grupo de esterilidade, porque esterilidade é complicado para burro. Você não é, você tem que ir lá ver o que eles acham e conversar. E ele foi conversar, E cuidado para não aumentar a panaceia. Para não né? aumentar a panaceia, para conversar. Isso aí que é legal. Ele deve ter ouvido Aí, todas Messina. essas considerações. Mais e coisa não, aí. vou repensar esse negócio aí, talvez um grupo, que grupo Professor. é esse, se é que existe, enfim. Peraí, não. Professor, O Messina está preparando para uma futura livre docência, né? Tá. E a gente está usando um termo que eu acho que você podia usar, Pedro, no seu multidisciplinar integrada. Integrado. A palavra integrado eu acho que é fundamental, porque às vezes é multidisciplinar, mas não tem. É multiplicar A com integração. pedido de consulta, né? É, isso aí. Faz pedido de consulta e Professor Baracá. Ceci, por favor. Ô, professor Geraldez. Professor Baracá. Só um Eu segundinho. posso tirar uma dúvida? Pode, Estou breve. Ceci, por favor. Uma colaboração aí, professor O Pedro professor Poeta. Geraldez Primeiro, falou mais. parabenizo pela Paraíba, brilhante tá aí aula online. do professor Pedro Poeta. A colaboração, eu vou estender um pouquinho para a obstetrícia, já que a toxicologia nós somos quase todos iguais. Então, eu tenho um paciente com 25 anos de idade, primípara, e tem aquele edema de membros inferiores, e que preocupa não somente o obstetra. O paciente chega para a gente procura, então, tranquilizar. Eu queria saber do professor se ele indica alguma coisa química, como disse o professor Sérgio Podek, alguma coisa química para essa paciente e para a gente se tranquilizar mais. Ela vai bem, é primípara, está com 26 semanas, ecograficamente bem, os exames todos normais, mas eu me preocupo porque, por exemplo, ela vai fazer uma viagem agora, volta dentro de pouco tempo, mas eu fico preocupado. Aí eu queria saber se o senhor indica alguma coisa, o professor Baracá e o professor Nilo. Eu não gosto muito de... Eu não sou muito fã de medicamentos para varizes, não. Muito obrigado. Se for na farmácia, está cheio. O farmacêutico tem, toma isso aqui, diosmina, esperidina, etc. Mas a gente não vê muito resultado disso, a não ser um leve melhora sintomática durante um tempinho curto, que depois acaba voltando tudo. Não sou muito fã. Agora, durante a gravidez, estou menos ainda, porque é um remédio que você não sabe bem o que é. Então, o que a gente preconiza para essas pacientes é coisas físicas mesmo. Né? Meia elástica, a gente prescreve meia elástica para toda a gestante com mais de 4 meses de gestação. Você não sabe qual que vai fazer varizes no futuro. Então, meia elástica não faz mal a ninguém. Aquela meia calça gestante, usa aí, pronto. Perfeito. E principalmente se for viajar de avião. Então, aí, quem viaja de avião, mesmo sem estar gestante, a gente recomenda. Usa viagens longas. Usar meia elástica. Então, são mecanismos físicos, né? E em outro caso, um pouco de repouso ao meio do dia, para drenar um pouco as pernas, etc. Ok. Professora Ceci, por favor. Professor, muito obrigada pela sua aula. E desculpa, eu estou extremamente rouca. Eu venho de uma família extremamente católica, então cheia de tradições e de normas e de pecados. E era dito que as mulheres que se masturbam acabam tendo uma congestão pélvica e morrem de dor. Eu, como adolescente teimosa e revolucionária, achava que eles estavam todos inventando. Qual é a sua opinião a respeito? Não tenho, eu não sei. Eu também venho de uma família católica, mas eu nem sabia que isso era. Na minha turma lá, isso não era veiculado, né? Apesar de que nós somos uma família de 5 filhos, dos 5 filhos dos quais eu sou o único homem. As 4 são mais velhas que eu, então são 4 mulheres, eu sou o último. Mas eu não me lembro disso. Talvez para mim eles não disseram, porque justamente por ser o único homem, para mim não passaram essa informação. Eu vou perguntar para minhas irmãs se elas têm essa noção. Elza pediu a palavra, Elza? Não pedi, mas eu queria fazer um comentário. Então, por favor. Parabéns, professor. Que você tinha pedido. Sua aula foi muito didática e me fez pensar o que a Ceci disse, e que também a mim me passaram que as mulheres que não sentiam orgasmo ou que ficavam reprimidas na hora da relação sexual eram as que tinham congestão pélvica, certo? Mas era uma forma de falar
Nunca vi trabalho referindo se tinha uma associação. Também não procurei, não, professor. Não fui do grupo da procuradora, mas achei interessante. Será que tem a ver com o ciclo de resposta sexual? Aqui sim, pela dispareunia, né? A dispareunia diminui a capacidade de orgasmo. A dispareunia da congestão pélvica é pós-coito. Às vezes até algumas horas depois ou no dia seguinte. Mas com o tempo a mulher se acostuma que aquele ato vai gerar dor depois de um tempo. Então ela acaba ficando preocupada com o próprio ato, sabendo que aprendeu que aquilo dói depois de um tempo. A gente tem outras situações clínicas que são parecidas. Por exemplo, a estenose da artéria mesentérica, das artérias mesentéricas, dá dor depois de comer, uma hora, 2 horas depois de comer. E as pessoas começam a emagrecer porque ficam com medo de comer para não ter dor, né? E é o mesmo mecanismo, né, da dispareunia. Então, acho que sim, pode ter sim uma influência na capacidade de orgasmo. Por que não? Sobre isso. Por favor. Não, a Cláudia está comigo. Só para contribuir, no nosso ambulatório de sexualidade, a gente recebe muita paciente de endometriose. E realmente ela sofre muito com dor e ela desenvolve um vaginismo situacional. Então ela passa a ter também um prejuízo na vida sexual dela muito grande, porque ela faz a memória da dor. Então, toda vez que vai transar, ela tem dor, então ela contrai e ela faz um vaginismo situacional. Os sexólogos estão começando a descobrir, né? Eu falei na Associação Brasileira de Sexualidade, que é a BNCCSF, né? E a Carmita Ápido, que preside, e também no simpósio de 30 anos no Instituto HL, que tinha mais de 300 pessoas. E realmente as pessoas ficam surpresas. Eu nunca ouvi falar de dispareunia causada por congestão pélvica, né? Mas isso aí não é nós que inventamos, não está na literatura. Qualquer livro, texto ou artigo de revisão sobre congestão pélvica coloca a dispareunia como e é importantíssima, né? As pacientes que a queixa não é assim que você pergunta assim, não, na hora que você pergunta, fala assim, sim, tem, nossa, é uma queixa muito importante. Professora Elizabeth quer fazer uma consideração sobre esse. Professora Elizabeth, ela é da fisioterapia do departamento de fonofisioterapia e participa conosco aqui na uroginecologia e em outras situações. Bom dia, professor. Parabéns pela aula. Queria fazer um comentário que tem artigos demonstrando que o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, depois de 12 semanas, e eles fizeram ultrassom com Doppler, tinha um aumento da circulação na região. Então, quanto que a contratilidade muscular colabora para isso, né? Porque muitas vezes essas pacientes, elas têm padrão de movimento que é inadequado, ou tem uma hipertonia muscular, e quando volta a função muscular, isso também colabora na circulação da região. Uma sugestão, professor Pedro, e Marcos, no ambulatório de ginecologia endovascular, também, se tiver a participação de um fisioterapeuta. E fazer o diagnóstico dessa coisa do assoalho pélvico, que eu não sei fazer, mas vocês devem saber o tipo de anamnese. E esse trabalho que você bem comentou de ser integrado, né? De não ser só do encaminhamento. Tenho o prazer de trabalhar com em que situação que dói? Em que hora que dói? Fazendo o quê? Sim. O que melhora a dor? O que não melhora? A gente tem que gastar tempo com isso. Nós estamos acostumados nas varizes membranosas a fazer esse tipo de pesquisa. A anamnésia é fundamental, né, professor Pedro? É fundamental. Veja, a vascular tem séculos de estudo de varizes de membros inferiores, desde os romanos, os egípcios. E as varizes dos membros inferiores é a mesma coisa. Tem muita coisa que dói na perna. Dói minha perna, dói osso, dói músculo, dói tendão, dói nervo, dói até pele, dói um monte de coisa, articulação. Na perna pode, a alma pode doer também na perna. Pode doer também. Tem muita coisa que dói na perna. Nós ficamos separando o que é dor na perna das varizes e o que não é dor. Porque tem pessoa que tem varize e a dor na perna é de outra causa. É a mesma coisa. A gente acostumou a ficar perguntando, olha, quando você acorda de manhã já tem? Então, a do assoalho pélvico, eu imagino que tenha, não sei, mas imagino que tenha lá as suas características para a gente ir triando. Se houver uma suspeita de que possa ser, talvez antes de tratar as varizes, fazer a físio e ver se melhora. José Maria. Professor Pedro, você é primeiro.
agradecer a sua presença aqui. Sua aula foi brilhante, clara e importante. E o senhor colocou algo importante, que é a questão de ser uma ação multidisciplinar, que o professor Baracá pôs muito bem, integrada. E o senhor chamou outra atenção da FIGO, né? Eu estive lá agora em Capital, que foi a FIGO na África do Sul, e assisti algumas palestras a respeito desse assunto. E isso é um dilema, tanto o diagnóstico como o tratamento. Por quê? Porque as coisas são pequenas, às vezes os tratamentos são controversos nos resultados. Mas eles chegaram com a mesma conclusão que o senhor chegou na sua aula. Tem de ser multidisciplinar. Esse vai ser o segredo. E eu acredito também, não só multidisciplinar, mas multiprofissional. Talvez a fisioterapia, as outras áreas também tendem a entrar junto. E uma questão que foi levantada é a questão do sedentarismo e da obesidade. E aqui no Climatério nós temos um problema muito sério. Nós fizemos um trabalho publicado recentemente com mais de 5.000 mulheres, que 30% das mulheres têm obesidade. E eu queria saber, da sua opinião, qual seria o impacto do sedentarismo e da obesidade sobre as varizes pélvicas. A gente não estudou isso, mas por inferência com as varizes de membros inferiores, que são a mesma fisiopatologia, base da mesma fisiopatologia, a obesidade aumenta varizes, porque em todo o corpo, porque a obesidade aumenta o volume corporal e aumenta a quantidade de água no organismo. Quanto mais líquido, mais tem que o sistema venoso trabalhar para drenar aquilo tudo. A obesidade leva a sedentarismo. Dificuldade para caminhar também, né? A pessoa muito obesa, ela não anda exercitando os músculos, inclusive pélvicos, ela fica trocando pernas. Então, com certeza deve ter mesmo uma coisa. Eu vi que o FIGO incluiu aí o varizes pélvicas, né? Para minha tristeza, o Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia de 2025, eu li o programa inteirinho, não tem uma sessão que considere congestão pélvica ou varizes pélvicas. Nenhumazinha, em 3 dias de congresso. Quer dizer, realmente há uma falta de... Nem que seja para criticar. Nem que seja para desacreditar, mas pelo menos discutir o assunto. Né? Professor Nilson. Bem, Puesh, somos contemporâneos, né? Sou um ano depois de você. Eu queria parabenizar, acho que por várias coisas. Uma delas, eu acho que pela questão multidisciplinar. Né? Eu, infelizmente, não consegui, há tempos atrás, fazer a multidisciplinaridade com a psiquiatria, com o Grupo Pro Mulher. No entanto, uma das pessoas que era o responsável pelo Núcleo Pro Mulher foi trabalhar comigo no Pérola Byton. Ele se tornou um marco importante, Cláudio Novaes Soares. Hoje é professor titular em Toronto, foi presidente da Sociedade de Menopause Society americana, apesar dele é americano e canadense, terminou o congresso dele agora, e isso mostra que tem que ter a multidisciplinaridade, acho que por várias questões. E sugeriria a você e ao Jesus fazerem um grupo de multidisciplinaridade na área de literatura. Você tem 3 livros bons, né? Não li o terceiro, e o Jesus é um talento nato também em escrever, só precisa começar a publicar em livro. Eu acho que isso é importante. Não adianta só no nosso grupo na área da ginecologia. Então, acho que isso é importante, o literato. Agora, é muito importante, quando vem uma pessoa de fora da nossa especialidade, falar. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a questão da fertilidade é dos dois lados. A multípara, como muito bem, acho que Vinícius, né? Relatou, é isso. As poucas pacientes multíparas que eu fiz o parto, em geral, depois do 4º parto, muitas vezes ela tem varizes na região vulvar. Aqui tem vulvar, quando você olha, ela tem lá. Então, a multiparidade. E por que a multiparidade ela leva a isso? Porque na multiparidade aumenta o volume de sangue, pelo menos na gravidez aumenta pelo menos 1 litro de sangue. Por outro lado, é a dominância da progesterona. Progesterona, ela, no sistema venoso, ela aumenta a vasodilatação. Ela aumenta a vasodilatação e esse é um mecanismo bastante importante. O outro aspecto é da área do Pod-GAEC, a área da endometriose. A endometriose é uma doença estrogênio dependente, mas o estrogênio ele não aumenta a vasodilatação, ele aumenta a vasodilatação arterial.
por mecanismo de óxido nítrico, de prostacertina, são N mecanismos. Então, não deveria. Mas as pacientes com endometriose, a endometriose é uma doença estrogênico dependente. Então, e na obesidade, o que acontece? É anovulatória. Então, um dos mecanismos da obesidade aumentar também é porque essa mulher obesa tem alterações hormonais importantes e essa mulher obesa vai ter massa muscular menor, né, e uma série de outros aspectos que vai levar. Não esqueci que a panturrilha é uma bomba ao contrário. E a Beth colocou muito bem a questão do assoalho pélvico. É a mesma coisa, é uma bomba que joga o sangue para cima. Então, isso é muito importante. E eu acho que uma coisa fundamental que o Messina fala o tempo inteiro, que o ginecologista em geral não tem noção, é da síndrome de May-Turner e também a do Cabra-Nozes. Eu acho que é muito importante. Por que o lado esquerdo é mais acometido sempre? Né? Por essas questões. Parece que é mais acometido na endometriose e na congestão pélvica, pelo que eu ouço. E deve ser. Uma lateralidade coincidente interessante. Não, então, na verdade, quando se começa a falar, eu acho que em muitas áreas, a ginecologia tem muitas ações com a reumatologia, com a reumato, com a endócrino, com a vascular, com a ortopedia, e com o sistema nervoso central, né? Quer seja a psiquiatria e quer seja a neurologia. Então, eu acho que os núcleos multidisciplinares, eu acho que, infelizmente, essa instituição ela é muito pobre. Por isso que eu parabenizo essa iniciativa. Deveria ter mais, né? Eu lembro que quando o Cláudio foi para Harvard, depois de um ano, era um núcleo multidisciplinar entre ginecologia e a psiquiatria. Os ginecologistas de lá falaram: eu espero que você vá logo para o seu país. Por que você não vai para o seu país fazer a sua ginecologia? Ele falou que eu não sou ginecologista, eu sou psiquiatra. Adquiriu tanto conhecimento que sabia muito da área de hormônio, né? Menopausa e depressão. Bem, a partir daí, quando viram que ele não ia competir com eles, houve uma paz entre as áreas. Por isso que eu acho que a multidisciplinaridade é muito importante. Quando a gente vê aqui, no passado, foi muito valorizada a congestão pélvica, né? Os livros de dor pélvica crônica, que tem 74 causas crônicas e em torno de um pouco mais de 20 de causas agudas, era bastante grande. Se estudava e fazia aquelas cirurgias monstruosas que não teriam mais sentido nos dias atuais. Mas eu acho que essa apresentação, eu queria parabenizar, foi fantástica, porque ela mostra como a interatividade é de importância fundamental. Professor Pedro, agradecer. Mais uns 10 anos eu ganho um diploma de ginecologia. Vai ganhar. De ginecologista endovascular também. Tá bom? Parabéns, professor Pedro. Muito obrigado por todo o apoio, a colaboração e por sua apresentação. Obrigado.